produzidos 50 milhões de resíduos eletrônicos no mundo todo. Muitos dos aparelhos que compramos, como celulares, computadores e secadores de cabelo, são substituídos rapidamente por produtos ainda mais modernos. E para onde vai tudo isso? O estudo sobre lixo tecnológico propõe informar e conscientizar sobre os reais riscos que o lixo eletrônico pode causar e ainda responder alguns questionamentos. O que é lixo eletrônico? O lixo eletrônico é prejudicial à saúde das pessoas? Como está a situação de tratamento do lixo eletrônico no Brasil? TVs antigas, impressoras quebradas, rádio-relógio, tudo isso é lixo eletrônico. Todos esses aparelhos velhos possuem materiais tóxicos dentro. Se levarmos em consideração a quantidade de aparelhos que passaram na mão de uma pessoa, inclui-se uma sequência interminável de celulares, pilhas, baterias, aspiradores de pó, secadores de cabelo, entre muitos outros. O Brasil é o país emergente que produz o maior número de toneladas de lixo eletrônico por habitante, segundo a ONU. Este é um número muito preocupante, pois se forem descartados de maneira incorreta, a saúde do planeta e da população pode estar comprometida. Como o custo para reciclar eletrônicos é 15 vezes maior do que jogá-los em aterros sanitários, a maior parte das tecnologias acaba terminando nos lixões a céu aberto. O nosso projeto tem como finalidade conscientizar as pessoas a melhorar a condição de vida de todos daqui a alguns anos. Com a conscientização, melhor cuidaremos do que é nosso, do nosso mundo. Utilizando de meios corretos para se desfazer de objetos eletrônicos indesejáveis, podemos contar com um mundo melhor no futuro. O objetivo desse projeto é a compreensão das pessoas para com um mundo melhor, não poluindo e realizando com responsabilidade atividades que ajudarão em um futuro menos poluído. Os problemas que o lixo eletrônico provocam na natureza, tais como a contaminação do solo, o que é um grave problema, pois pode também contaminar os lençóis freáticos e a atmosfera. Ao serem expostos a tais tipos de ambiente, os resíduos liberam gases e compostos químicos altamente prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, como o chumbo. Seja em um aterro sanitário ou em ruas de um bairro residencial. Os problemas não param por aí. Pesquisadores do Programa de Pesquisa de Metais Tóxicos da Universidade de Dartmouth compilaram uma lista dos efeitos que vários alimentos podem causar no nosso organismo. O chumbo, por exemplo, pode causar sérios problemas à saúde, como causar paralisia, coma ou morte. O cádmio também está presente em muitos aparelhos, e o seu contato com o ser humano afeta a capacidade do corpo de metabolizar cálcio, o que leva a dores ósseas e a ossos frágeis e enfraquecidos. Existem várias maneiras de reduzir e reciclar o lixo eletrônico, porém poucas pessoas conhecem esses métodos de descarte e redução de seu próprio e-waste, vulgo lixo eletrônico. Verificar se o fabricante do produto adquirido recolhe os produtos descartados é o mais certo a ser realizado. Após a devolução do produto indesejado, o mesmo será completamente reciclado ou reformado para uso futuro. Além de proteger sua privacidade, pois ao levar seu computador a um centro de reciclagem, suas informações estarão seguras. Com a reciclagem do lixo eletrônico, adquire-se recursos naturais, tais como ouro e prata, a fim da reutilização, evitando a perfuração de terra e a eliminação de florestas. A reciclagem é ecologicamente mais benéfica, porém pode gerar maior responsabilidade e preocupação. Nos países desenvolvidos, o número de usinas de reciclagem é muito maior que nas nações em desenvolvimento, como o Brasil. Tais usinas possuem equipamentos de ponta que reciclam boa parte do aparelho. O processo utiliza telas vibratórias e ímãs para atrair os diferentes componentes, mas não é preciso ir muito longe para ver a preocupação com o meio ambiente. A cidade de Pato Branco, no interior do estado do Paraná, vigorou uma lei que proíbe o descarte do lixo eletrônico com os outros tipos de lixo. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente realiza muitas campanhas de coleta de lixo e também distribui cartilhas de conscientização, horários e informações da coleta. Quem também está aprendendo a transformar o lixo eletrônico em dinheiro é a Fábrica Verde, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A instituição já formou 360 técnicos em informática. Para cada 3 computadores doados, um é reconstruído e entregue para associações de moradores, ONGs e creches, que atuam nas comunidades. Realizando uma pesquisa de campo, na qual aplicamos em 10 pessoas,
com o objetivo de saber mais sobre os hábitos, se conhecem o que é lixo eletrônico, a quantidade de informações que a população possui sobre o tema, sua satisfação em relação às atitudes governamentais, se conhecem o destino correto de computadores, pilhas, baterias e questionamentos, como se o seu reaproveitamento pode originar uma inclusão digital e social. Gráfico 1. As respostas dadas mostraram que 70% dos entrevistados conhecem os conceitos do lixo eletrônico. Já 30% das pessoas não sabem o que significa esse tipo de lixo. Gráfico 2. Com 90% das respostas, é possível perceber que a população não está satisfeita com a maneira em que o lixo é tratado no Brasil, sendo jogado em aterros sanitários e lixões a céu aberto. Somente um entrevistado revelou que acha correto o modo e o destino dos resíduos brasileiros. Gráfico 3. O gráfico acima revela uma informação positiva dos entrevistados. 90% afirmam fazer a separação do lixo. Além disso, também revelaram separar o lixo orgânico e não orgânico. Essa informação mostra que é possível conscientizar a população sobre a separação e criar o hábito de separar o lixo. Apenas um entrevistado afirmou não possuir esse costume. Gráfico 4. Dos entrevistados, apenas um afirma saber o destino correto do lixo eletrônico. Os outros 90% declaram não terem conhecimento do destino correto. A falta de estabelecimentos que reciclam tal tipo de lixo e de informações oferecidas pelo governo que não são apresentadas à população é um dos motivos pelo qual muitas pessoas não sabem o que fazer com os seus aparelhos velhos. Aonde levar, por exemplo, uma televisão que não possui conserto? Os estabelecimentos que tratam com este tipo de reciclagem são poucos no Brasil. Gráfico 5. 90% dos entrevistados reconhecem que o governo brasileiro não dá atenção merecida ao problema do lixo eletrônico e não está satisfeito. Somente 10% assegura que está contente com o desenvolvimento de soluções ecologicamente corretas. Gráfico 6. Mais da metade das pessoas afirmaram conhecer os problemas causados pelo lixo eletrônico nos aterros sanitários. Já 40% alegam não saberem os riscos de tal atitude. Gráfico 7. Todos os entrevistados revelaram que ajudariam a dar um destino correto ao lixo eletrônico, se houvesse um maior número de informações e estabelecimentos de reciclagem para tal tipo de resíduo. Gráfico 8. Apenas 20% dos entrevistados responderam que substituem seus eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos entre 1 e 2 anos de frequência. 80% alegaram que trocam seus equipamentos com 2 anos ou mais de afluência. Gráfico 9. Novamente, todos os entrevistados concordaram que o sistema de reciclagem e reaproveitamento do lixo eletrônico pode gerar novos empregos e oportunidades no mercado de trabalho, além de gerar uma inclusão digital e social. Gráfico 10. 50% dos entrevistados alegaram que não há uma lei que regulamente quem deve dar o destino final correto ao lixo eletrônico. 30% acham que tal responsabilidade é do governo. Já 20% alegam que o dever deve ser dos fabricantes. E somente um entrevistado revelou que é de empresas privadas, que trabalham com o lixo, o trabalho de recolher e reaproveitar esse tipo de resíduo. Mesmo com a ajuda de muitas pessoas que fazem sua parte, ainda falta muito para que esse problema se inverta. Não há ninguém que dê ênfase ou atenção a esse problema que está pior a cada dia. A culpa não é somente da população, que não sabe como cuidar do seu próprio planeta, mas também dos governantes, que não fornecem conhecimento e atenção necessária para aplicar a conscientização em toda a população. O lixo eletrônico deve ser encaminhado a instituições que trabalham, coletam e reciclam esse tipo de material. O custo e o trabalho é mais alto, mas o merecimento e orgulho de estar fazendo a coisa certa para o mundo onde se vive é melhor ainda.